Bom dia, família. Bom domingo. Mais uma semana, bom começo de semana aí. Uma semana de primeira, não começa na segunda, amém? Graças a Deus. Bom dia para todo mundo aí. Ronaldão, meu co-sogro, alegria. Ô pijama, benção, a gente tá junto aí. Dia maravilhoso ontem, o encontro dos pastores lá. Tempo bom mesmo. Em nome de Jesus, graças a Deus. Então, estamos aqui para mais um domingo, mais um tempo de comunhão, de relacionamento, de fé, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, a gente poder repartir fé, discernir mais um princípio aqui. Hoje o princípio que eu quero compartilhar com vocês é assim, muito, muito especial, viu? Em nome de Jesus. E a minha oração é que você receba isso aí bem, que te ajude, que seja cura mesmo na sua vida. A gente está sempre falando aqui de princípios, não tem problema lembrar isso toda semana, né? Por que a gente usa princípios no plural? É porque nós temos um fundamento. Sarinha, ô Sarinha, bênção, viu? Tudo que a gente tem acompanhado aí, sua vida, do Rodrigo, tempo assim maravilhoso, né? Tanta virtude, né, Sara? Precisamos marcar uma live aqui para a gente testemunhar aí de tanta coisa sobre adoção aí, em nome de Jesus. Então, a gente está compartilhando aqui sempre sobre princípios, né? Por isso, porque nós temos um fundamento, né? Aquilo que é o nosso fundamento, a nossa condição principal, essencial, que é o amor de Deus. E aí nós vamos vendo as várias formas, né, as expressões, os desdobramentos, as implicações, os testemunhos dessa condição fundamental que é o amor de Deus, né? Nós temos o amor, a fé, a esperança, mas de todas elas o maior deles é o amor, é aquilo que vai permanecer. Então a fé é a forma como esse amor vai se expressando, né? Essa multiforme expressão do amor de Deus para testemunho de esperança, para que a gente possa revelar esse amor na comunhão, no relacionamento dos santos. Na medida em que nós temos comunhão com o Pai, nós também temos comunhão uns com os outros. Amém. Vamos orar, vamos realmente colocar nosso coração na presença de Deus, vamos colocar nossa vida aí para que à luz da palavra de Deus, segundo a instrução, a condução do Espírito de Deus, em comunhão, a gente possa discernir mais um princípio aí que vai orientar, que vai nos ajudar, que vai balizar, nos amparar durante essa semana. Pedro, tanta gente para cumprimentar aqui, né? Gente tão querida, mas Pedro, um abração especial para você aí, viu? Em Genebra, uma alegria, rapaz, os testemunhos que você tem dado, a sua casa, a sua família. Eu sou muito grato a Deus pelo nosso encontro e pela forma, né, como a sua casa realmente creu e hoje está desfrutando isso aí, desse favor, dessa graça de Deus aí. Amém. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado por mais uma semana que a gente começa junto, obrigado que a gente pode aqui, já, ó Deus, nesse começo de dia, começo de semana, a gente juntos aqui pela manhã discernir, ser iluminado, ter os olhos do nosso entendimento iluminados pela tua palavra, pela direção do teu Espírito. É isso que nós queremos ter uma mente curada, um coração curado, sermos transformados mesmo, que todo sofisma, toda fortaleza de resistência no nosso entendimento seja destruído pela revelação, pela aplicação, pela ministração da tua palavra no nosso entendimento, Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Amados, eu queria ler com vocês o Salmo 4. O Salmo 4. E como eu já falei com vocês, às vezes assim, a gente tem uma tendência de olhar para a palavra de Deus numa inflexão rogatória, né?
e não numa inflexão afirmativa. Então, isso vai fazer muita diferença. Às vezes a gente já se acostumou a orar de forma rogatória e não a orar de forma afirmativa. Isso faz muita diferença, porque se a gente orar a palavra de Deus sempre de forma rogatória, a gente está à espera de quê? Mas se a gente orar a palavra de Deus de forma afirmativa, nós temos esperança em. Fala devagar. Às vezes você lê a palavra de Deus como quem está à espera de, e não como quem tem esperança em. A palavra de Deus é para fundamentar a nossa esperança e não para alimentar a nossa expectativa. Então a palavra de Deus não é para gerar uma expectativa do que será. A palavra de Deus é para nos estabelecer uma referência do que já é. Assim é aquilo que Deus diz. Por isso que a fé vem de ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então nós temos que meditar na palavra de Deus para isso gerar uma fé, uma convicção absoluta. Essa certeza. Por isso que a fé ela é formada de ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então não é para gerar uma projeção de futuro, não, mas é para ter essa convicção. Então vamos ler aqui agora o Salmo 4, que é uma oração, é uma conversa do salmista com o Pai. E ele diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça. Então isso é uma exclamação. O Senhor me responde quando eu clamo, porque o Senhor me faz justiça. Então ele não está pedindo, responde-me quando eu clamo. Não, é responde-me quando eu clamo. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Não é ouve a minha oração, é ouve a minha oração. Então o Senhor ouve a nossa oração. E por que Ele ouve a nossa oração? Porque Ele tem misericórdia de nós. E Ele nos dá alívio da angústia. Então é normal ter angústia. Amém? É normal ter angústia. A angústia revela a nossa fraqueza, a nossa miséria. Então, às vezes, desculpa, vamos deixar Deus ministrar o nosso coração aqui. Às vezes a gente pensa que a vida cristã, pela fé, não vai produzir angústia. Quando a gente evita a angústia, a gente acaba desenvolvendo a ansiedade. Então Jesus tem um coração angustiado dentro dele. Por que Jesus se angustia? Porque ele veio em fraqueza e não em força. Ele se esvaziou do poder, ele foi esvaziando, esvaziando, e ele, tendo Deus por direito, ele foi abrindo mão do direito, foi abrindo mão do direito. Então, deixa Deus ministrar no nosso coração aqui. Paulo diz que ele, tendo por direito o ser igual a Deus, tendo conhecimento de Deus no sentido da sua igualdade, ele foi se esvaziando do poder. Ele não teve isso como usurpação. E ele se esvaziou. Até ele ser achado em figura humana. Então a figura humana é esvaziada do poder. Porque ela tem que ser construída na fé. Então a figura humana ela não se constrói no poder. A figura humana sadia, ela se constrói na relação. Porque a figura humana é para deixar claro as virtudes e não o poder. Então a fé não é uma dependência do poder. A fé é um conhecimento da virtude da palavra empenhada. Então a fé é para que eu desenvolva uma consciência de que as virtudes de Deus já foram comunicadas. E não para que eu fique sempre na dependência do poder. Por isso que Paulo ora para que Deus o liberte de um espinho. E ele pede isso de maneira intensiva, por 3 períodos. Então Paulo delimita 3 períodos de clamor, em que ele pede para Deus só uma coisa, que Deus o livre daquilo que o perturba, daquilo que o incomoda, daquilo que o envergonha,
daquilo que humilha. Ele diz: eu tenho um espinho que é o mensageiro de Satanás que me humilha. Então, Paulo está querendo ficar livre de alguma coisa que evidencia a sua fragilidade. Ele quer ser poupado disso. Ele quer ser poupado dessa angústia, dessa sensação de que há um limite para o seu poder. E aí Deus não faz o que Paulo quer, mas dá a Paulo o que ele precisa. E aí, tá difícil aqui. E aí o que Deus diz para Paulo: o meu poder, a minha autoridade, né, a autoridade que eu estou te dando se aperfeiçoa na sua fraqueza e não na sua força. Por isso Paulo diz: então agora, de modo claro, eu me alegrarei nas minhas fraquezas, porque é aí que a graça de Deus se aperfeiçoa. Então é isso que o salmista está dizendo: o Senhor me dá alívio na minha angústia. Por quê? Porque o Senhor tem misericórdia de mim e o Senhor ouve a minha oração. Então o Senhor ouve a minha oração, me trata com misericórdia, e isso me ajuda, né, me alivia na minha angústia. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Então até quando os inimigos de Deus resistirão àquilo que Deus colocou? Então Paulo está dizendo que há um limite para isso. Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Então presta atenção. Vamos deixar Deus ministrar no nosso coração. Aqueles que se opõem ao propósito de Deus na nossa vida, por mais que eles estejam seguros, por mais que o inferno, por mais que o diabo, por mais que o traidor, por mais que o inimigo, por mais que aqueles que torcem contra o projeto de Deus, o propósito de Deus na minha vida, insistam, eles estão acreditando em mentiras, estão se baseando em ilusões. Então nós não estamos vivendo de ilusão, nem estamos vivendo de mentira. Então nós podemos ser mansos de coração, podemos ser perseverantes, porque ao seu tempo nós vamos colher, se a gente não desanimar. Por isso que Deus não tem prazer nos que retrocedem. Porque os que retrocedem é porque cederam à resistência, à oposição dos seus adversários, que na verdade estão acreditando em ilusões e mentiras, enquanto nós devíamos estar o quê? Absolutamente dependentes da misericórdia de Deus e crendo na sua fidelidade. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. O Senhor ouve quando eu invocar. Por quê? Porque eu sou piedoso, eu sou justo, eu sou longânimo, porque a minha vida está firmada num propósito. Agora, ele está dizendo o seguinte, que Deus escolheu quem? O justo. Deus não escolheu o crente. Não é a minha crença, deixa Deus ministrar o nosso coração. Não é Deus respondendo a minha crença. Sou eu respondendo à vocação de Deus. Então por que muitas pessoas estão carregadas de ansiedade, não sabem lidar com as suas angústias? Porque elas fizeram um projeto, elas têm um projeto, e agora elas estão à espera de que Deus ajude elas no projeto que elas fizeram. Então fica parecendo que o plano é nosso, o projeto é nosso, nós temos uma ideia, nós estamos aqui nos esforçando para agradar a Deus com a ideia que a gente teve, agora Deus vai nos ajudar. Não, Deus escolheu o justo. Então é o seguinte, se a minha vida tem compromisso com a justiça, se a minha vida tem compromisso com a piedade, se eu estou totalmente submisso ao propósito de Deus na minha vida, então eu não tenho por que ficar ansioso de coisa alguma, porque não é arrastar Deus para aquilo que eu estou fazendo, é eu estar cada vez mais inserido naquilo que Deus está fazendo. Então ele diz assim, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam sobre isso e aquietem-se. Então, quando vocês ficarem irados, não pequem. Então, que a angústia, a perturbação não leve a gente ao pecado. Então, eu posso irar. Irar no quê? Ele diz, irai-vos e não pequeis. Eu posso chegar no limite da indignação. Eu estou indignado com a situação. É comum eu ficar indignado com a situação. Mas eu não posso ultrapassar o limite da indignação ficando amargurado. A indignação é um sentimento próprio de quem está angustiado no enfrentamento dos problemas
próprios daquilo que nós temos para enfrentar. Então Deus nos deu uma terra prometida, amém? Deus prometeu, mas essa terra está ocupada de inimigos. E agora eu tenho que fazer um trabalho de desocupação. Eu tenho que fazer um trabalho de limpeza para que o projeto de Deus... Então eu vou encontrar resistência, eu vou encontrar oposição. Então eu não vou lidar com isso de maneira passiva, né, de maneira indiferente. Não, isso vai mexer com as minhas emoções, meus sentimentos. Então eu tenho que ter a devida indignação. Porque se eu não tiver indignação, eu não tenho compromisso, eu não tenho a voluntude, eu não tenho empenho, eu não tenho a disposição. Então é normal. Mas agora, eu não posso, ao sofrer a resistência que provoca em mim essa angústia, a angústia do desconhecido, a angústia da minha fragilidade, eu estou angustiado, porque eu vejo em mim uma fragilidade, vou entrar numa área que eu não conheço. Então Jesus está angustiado. Mas ele não está com raiva. Não é porque ele está sofrendo uma resistência, não é porque ele sabe que vai sofrer, não é porque ele sabe que está num enfrentamento, que isso vai encher o coração dele de amargura, de ressentimento, de raiva. Então ele não tem raiva de quem traiu, ele não está amargurado com quem se opõe, ele não está amargurado porque está difícil, ele não está amargurado porque aparentemente está faltando alguma coisa, ele não está amargurado porque existe resistência. Então, quando você estiver indignado, não peque. E quando você for deitar, reflete sobre isso. Ao deitar, nós temos que ter uma reflexão. Agora vamos chegar lá no princípio. Então, ao deitar, se reflitam sobre isso. Para que você possa se aquietar. Então, deitar. Oh, meu Deus. Deitar é procurar uma posição de repouso. E essa posição de repouso só vai acontecer se eu entrar num tempo de reflexão. Refletir. Refletir sobre o quê? Sobre a misericórdia de Deus. Refletir sobre o fato de que Ele ouve a minha oração. Refletir sobre o fato de que Ele faz justiça. Tem que meditar sobre essas coisas. Estou lá, estou angustiado, me deito e começo a refletir, para que a minha angústia não se transforme em quê? Em pecado, em ira, amargura, ressentimento, desapontamento, desânimo. Amém? E aí eu estou refletindo, para quê? Para que eu possa aquietar. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confie no Senhor. Então que o meu sacrifício seja de acordo com aquilo que é o processo que Deus estabeleceu. Então se Deus estabeleceu uma vontade para a minha vida, vai haver sacrifício. Eu não posso pensar que porque eu estou trabalhando na vontade de Deus, não haverá sacrifício. Pelo contrário, para que eu possa cumprir a vontade de Deus, eu vou ter que estar constantemente sacrificando a minha própria vontade. Então o sacrifício, o sofrimento, a traição, a oposição, a dificuldade, não estão fora. Não veja a dificuldade, a traição, a indiferença, a falta de apoio, a resistência, a inimizade com perplexidade. Porque é isso que vai perturbar você. Quando a gente acha que essas coisas, que muitas vezes apontam e revelam a nossa fraqueza, elas são descabidas, elas estão fora de propósito. Não, elas estão dentro do propósito. É isso que Deus está curando, para que o Paulo finalmente possa repousar. Ele está dizendo: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É aí que vai ficando evidente que essa é a minha vontade, não é a sua capacidade. Deus não está trabalhando na minha capacidade, Deus está colocando a minha capacidade para trabalhar na sua vontade. Vou falar devagar. Deus não está colocando a vontade dele para trabalhar na minha capacidade. Deus está colocando a minha capacidade e a falta dele para trabalhar na sua vontade. Amém? E aí ele diz assim: muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faz o Senhor resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Então muita gente pergunta: bom, mas como é que isso vai acontecer? A coisa que eu mais escuto na minha vida, quando eu estou trabalhando num processo de Deus, numa direção que Deus deu, o que eu mais escuto: como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? E aí? E tal coisa, e isso, e aquilo. E aí as pessoas estão sempre perguntando, geralmente perguntando, porque aquilo que você está engajado, aquilo que Deus colocou no nosso coração, geralmente soa absurdo, soa complicado, soa uma coisa assim impossível. É muito comum as pessoas dizerem: bom, mas isso é uma ilusão e tal, isso, como é que vai ser isso? Como é que as pessoas... Então essas perguntas são normais,
Porque caso contrário, você está trabalhando em projeto de homens, em coisas que os homens são capazes de realizar e que só precisam que Deus não atrapalhe. Então muita gente está fazendo coisas e achando que está dentro da capacidade dele, e tudo que eles estão pedindo é que Deus não atrapalhe ou que Deus tire da vida deles aqueles que podem atrapalhar. Pelo contrário, se eu estou trabalhando em algo que é de Deus, então todos que podem atrapalhar vão aparecer para ficar patente que aquilo é de Deus e que aquilo é superior à vontade dos homens. Então ele diz assim: faz, Senhor, resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. O Senhor faz resplandecer sobre nós. Então a única oração que eu preciso é o quê? Eu preciso deitar, aquietar, meditar sobre essas coisas, sobre a misericórdia, a fidelidade de Deus. Não deixar que os enfrentamentos, as dificuldades, as oposições gerem em mim ansiedade. Eu posso deitar com a indignação, eu posso deitar com o meu coração angustiado, mas sem pecado, sem o pecado do controle, da ansiedade, das perguntas que eu não devia estar fazendo, porque o Senhor vai fazer resplandecer o rosto. Então ele diz assim: o Senhor resplandecerá sobre ti o seu rosto e te dará paz. Então tudo que eu preciso na vida é de revelação. Eu não preciso do recurso, eu não preciso de apoio, não é de ajuda, eu preciso de revelação. Porque se eu tiver revelação, eu vou continuar firme quando eu tiver ajuda ou não. Se eu tiver revelação, eu vou continuar firme tendo recurso ou não. E se eu tenho revelação, eu vou estar firme e vou continuar firme se as coisas estão funcionando ou não. Vejo o Senhor. É isso que o Jó disse. Jó não teve os problemas resolvidos. Jó não, ele viu a Deus. Ele diz: eu te ouvia, mas agora eu te vejo. Quando Deus resplandeceu. E o que Deus resplandeceu diante do Jó, que trouxe paz ao coração dele, e finalmente ele pôde cumprir o seu propósito, dormir em paz? A soberania de Deus. Deus disse: Jó, nenhum dos meus planos pode ser frustrado. Então, se eu estiver trabalhando nos meus planos, esperando a ajuda de Deus, isso pode ser frustrado. Mas se eu estou cooperando, trabalhando naquilo que são os projetos de Deus, os planos de Deus, isso não pode ser frustrado. Então, se eu tiver essa convicção de que aquilo que eu estou engajado é de fato um plano, um projeto de Deus a se revelar através da nossa vida, então isso não pode ser frustrado. Então agora vejo o Senhor. E se vejo o Senhor antes mesmo dos meus problemas serem resolvidos, antes de eu ter toda a saúde que eu preciso, antes de eu ter todo o recurso que eu preciso, antes das coisas voltarem ao normal, eu já retomei o meu propósito. Foi isso que aconteceu com Jó. E aí ele diz assim: encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e vinho. Então eu preciso ter uma alegria no meu coração. Uma alegria em Deus, uma alegria na soberania, na fidelidade. Você conhece a fidelidade de Deus. Você conhece a misericórdia de Deus. Você tem alegria nessa misericórdia. Você tem certeza, você tem vivido o fato de que até aqui nos ajudou o Senhor. Você tem certeza de que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Você está em paz, na soberania. Você medita o dia todo que todos os planos que Deus tem a seu respeito são planos de paz e não de mal. Para que você tenha futura esperança, é nisso que você medita. Quando você deita, para você poder encontrar descanso, como ele diz aqui, você poder aquietar, é nisso que você vai meditando, você vai trazendo à memória aquilo que te traz esperança. Ou você fica lá o tempo todo pensando como é que vai ser, amanhã eu preciso disso, e aí você fica com... Deixa Deus ministrar o nosso coração. Tem gente que dorme pedindo a Deus o que ele precisa amanhã. Não faz isso. Não deite na cama conversando com Deus sobre o seu dia de amanhã. Deite na cama falando com Deus sobre a fidelidade dele no dia de hoje. Não vai para a cama conversando com Deus sobre tudo que você tem que fazer amanhã e pedindo para Deus a ajuda que você vai precisar amanhã. Termine o seu dia meditando sobre a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que fez com que você não fosse destruído apesar de todas as dificuldades. Traz à memória aquilo que te dá esperança, porque ele diz assim:
porque então em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz viver em segurança. E eu deixei para falar no fim, mas o princípio que a gente quer repartir hoje é o princípio do sono. Lá no Salmo 127, diz assim, ó: se o Senhor não for o construtor da casa, é inútil trabalhar na construção. Presta atenção. Às vezes eu estou achando que eu sou o construtor da casa e Deus vem trabalhar na minha construção. Não, amados. Eu não estou trabalhando na construção da minha casa para que Deus me ajude a construir aquilo que eu planejei. Já desencanei disso há muito tempo. Eu sei que Deus está construindo uma casa, edificando uma casa que seja casa para todos os povos, e é nisso que eu estou trabalhando. Então eu estou trabalhando num projeto onde Deus é o construtor. Eu não estou pedindo para Deus vir aqui, então eu não tenho que ficar falando para Deus. Eu não tenho que ficar falando para Deus o que eu preciso amanhã numa construção que é dele. Ele sabe o que ele precisa amanhã. Ele é que sabe o que nós vamos fazer amanhã. Ele é que sabe qual parte da construção nós vamos trabalhar amanhã. Então eu termino o dia agradecendo a Deus o dia maravilhoso que a gente teve e a forma como ele foi fiel no processo da construção daquilo que ele está fazendo e que eu estou trabalhando aquilo. Amém, amado? Porque se eu não deitar meditando sobre isso, eu vou ficar ansioso. Então eu estou angustiado porque o trabalho envolve esforço, sacrifício, renúncia, perdas, risco, tal. Agora, eu não estou ansioso, não, quanto ao dia de amanhã. Então você deita, medita as vitórias, o que a gente conquistou, como é que a gente avançou, e aí você avançou nisso. Então não tem que conversar com Deus sobre o dia de amanhã, não. A sua alegria não é o que você vai comer, não é o que você vai vestir. Nem sei o que nós vamos ter de serviço amanhã, não. Nem sei quais são os desafios de amanhã. Eu sei de uma coisa: Deus nos despertou para um propósito. Então, amados, falta de sono é falta de discernimento no propósito. Então a gente perde o sono porque não tem certeza de estar trabalhando no propósito, e por isso a gente fica preocupado com o recurso. Então muitas vezes você está perdendo o sono por causa do recurso, por causa da dificuldade. Você não sabe se vai ter o dinheiro, você não sabe se vai ter condição, você não sabe se vai ter saúde. Como é que vai ser? E se eu não tiver saúde, se faltar dinheiro? Então se você está preocupado com essas coisas assim, a falta do recurso, a falta da saúde, a falta da condição está perturbando, então é porque nós não estamos trabalhando no propósito de Deus. Nós estamos trabalhando no nosso propósito e a gente está aqui ansioso porque a gente não tem certeza se Deus vai estar conosco amanhã. Está entendendo isso? Não? Então ele diz assim, ó: é inútil madrugar. Tem uma onda aí de madrugar. Tá bom, amado, eu não levanto de madrugada, eu levanto na hora. Não sei se é de madrugada, não sei se é cedo ou tarde. Eu não fico preocupado em acordar mais cedo para pegar primeiro lugar na fila e falar com Deus, não. Tem gente que diz assim, acorda de madrugada porque a fila é menor. Que conversa, eu não estou numa fila, não. Fui convocado para um trabalho. Então eu acordo na hora que Deus desperta. Glória a Deus, irmão. Eu nem sei se é tarde ou se é cedo. Sei que é a hora. Então a gente dorme na hora que tem que dormir e acorda na hora que tem que acordar. Nós não podemos ter essa dificuldade, não. Tem gente que fica tentando dormir, às vezes numa hora que não é de dormir. E depois acorda antes da hora, achando que se acordar mais cedo vai adiantar. Ele está dizendo aqui: se o Senhor não for o construtor, é inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Será inútil levantar de madrugada e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor dá os seus enquanto dorme. Então, em nome de Cristo Jesus, não durma tarde porque você está querendo garantir alguma coisa, e nem acorde mais cedo porque você está querendo garantir alguma coisa, porque o Senhor dá os seus enquanto dorme. Isso quer dizer o seguinte: é que eu preciso
estar seguro de que eu estou trabalhando no propósito de Deus, para que eu aprenda a dormir. Para que em vez de eu ficar cansado, eu só fico com sono. Aqueles que esperam no Senhor não se cansam. E tem gente que não está conseguindo dormir porque está cansado e não com sono. E ele está cansado porque ele está ansioso. E ele está ansioso porque ele não tem certeza de que ele está trabalhando é do Senhor. Então ele está trabalhando numa coisa dele e num esforço gigante de trazer Deus para a coisa dele. Aí ele está ansioso quanto ao dia de amanhã, e porque ele está ansioso, confiando no seu próprio braço, inclusive a força dele trazer Deus e convencer de que o negócio que ele está fazendo é bom, essa ansiedade e esse esforço faz com que ele fique cansado, e o cansaço não deixa você dormir, porque o cansaço tira o sono. Então, em nome de Jesus, aprenda a não ficar cansado. Para a hora que você deitar, você está só com sono. E aí, qualquer hora que for de dormir, você dorme. Você deita e dorme. Porque Deus deu a mulher para o Adão enquanto ele estava dormindo. Porque Deus estava trabalhando o seu propósito. Agora, Deus deu a igreja para Jesus enquanto ele estava dormindo. Deus deu a ele um profundo sono para que ele pudesse fazer de Jesus a sua vontade. Então, parte daquilo que Deus vai usar para cumprir o propósito na nossa vida vai ter que ser tirado da nossa vida, é um sacrifício nosso. E para que esse sacrifício aconteça, eu preciso estar dormindo, porque senão vai ser uma luta. Senão Deus vai ter que me colocar em camisa de força, me amarrar, me sedar. Deus não tem que me sedar. Deus não tem que me colocar numa camisa de força. Eu estou trabalhando no negócio dele. Eu não estou preocupado com o recurso. Eu não fico preocupado hora nenhuma com o recurso. Eu gasto todo o meu tempo ocupado em saber se eu estou no propósito de Deus. Porque se eu estou no propósito de Deus, eu não tenho que estar preocupado com o recurso. Hora nenhuma eu fico preocupado com o prazo. Tem gente que fala assim, mas vai demorar. Mas eu não sei se vai demorar muito ou pouco. Eu mexi com plantação, alface é uma semana, coco era 7 anos, então eu não sei. Eu não sei se é 7 anos, eu não sei se é uma semana. Agora, a partir do momento que eu entender que é alface, é uma semana. É coco, é 7 anos. Então eu preciso ter clareza do propósito. Por isso eu tenho que meditar no Senhor, eu tenho que deitar, em vez de ficar falando com Deus sobre o que vai acontecer amanhã, eu converso com Ele sobre o que aconteceu agora, porque eu quero discernir, eu quero deitar e repousar na certeza que nós estamos trabalhando o propósito de Deus. Se estamos trabalhando o propósito de Deus, a alegria não é pão e vinho, a alegria não é saber que tem recursos, não, a alegria é saber que nós estamos cumprindo o propósito de Deus. Nós estamos cumprindo o propósito de Deus. Nós estamos cumprindo o propósito de Deus. Então você se deita, não deixe que a sua angústia se transforme em ansiedade, não deixe que a sua tristeza se transforme em amargura. Muitas vezes eu já fui deitar triste e angustiado, mas sem ansiedade e sem amargura, sem raiva no coração, meditando o propósito de Deus. Quanto mais convicção de propósito, mais paz eu tenho, porque eu vejo o Senhor resplandece o rosto, eu tenho paz. Muitos cristãos hoje em dia estão tendo sérios problemas para dormir. Muitos cristãos hoje em dia estão tendo muita dificuldade para dormir. E uma das maiores causas de insônia é a ansiedade. E ansiedade é preocupação com o futuro. E vou te falar uma coisa, nem com Deus se justifica ficar ansioso do futuro. E muita gente acha que não é ansioso porque ele vai orar. Eu vou orar, toda noite eu oro. Tá bom. O que você ora? Você ora a certeza do propósito ou você ora a ansiedade do futuro? Você conversa com Deus sobre o dia de manhã ou a gente faz um fechamento do dia para poder dormir? Então todos os dias, quando você for deitar, faz um fechamento do dia, para que você possa dormir em paz.
E aí, a hora que for de hora de acordar, Deus te acorda. Amém? E a gente pega a trabalhar de novo. Glória a Deus, fique em paz, está aí o princípio do sono. O povo de Deus está precisando aprender a dormir melhor e não a madrugar mais cedo, porque Deus não dá aos que madrugam, Deus dá aos que sabem dormir na hora certa, e por isso não estão aí com sono atrasado e nem estão cansados demais para não conseguir dormir. Amém? Cuidado para que o seu cansaço e de tanto madrugar você não esteja trabalhando com sono. Amém? Glória a Deus. A paz de Cristo seja sobre a sua vida. Que o Senhor resplandeça sobre nós o seu rosto, nos dê paz, para que a gente possa deitar, repousar e dormir, porque o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Em paz me deito e logo pego no sono. Então eu tenho que aprender a deitar em paz para que eu possa dormir rapidamente, recuperar logo minhas energias, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Forte abraço, fica na paz, uma boa semana e que você essa semana consiga dormir bem, tá bom? Para poder trabalhar melhor. Em nome de Cristo Jesus.